A paz do Senhor, queridos. Tomem os vossos lugares, por fineza. Glória a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao Salmo de número 90. Glória a Deus. É um salmo, nós falamos a semana passada, né? Que sobre o seu autor. Quem é o autor desse salmo? Moisés, isso, Moisés. Então, nós falamos quem é o autor desse salmo, falamos um pouquinho sobre a vida desse homem, né? Dividimos ela em 3 períodos. Os 40 anos da sua vida foram como um príncipe no Egito, mais 40 anos cuidando de ovelhas na casa do seu sogro, cuidando dos animais, e depois 40 anos no deserto com o povo de Deus, ali orientando, dirigindo o povo de Deus na sua jornada, na sua caminhada. Falamos também sobre a brevidade da vida, utilizamos também a semana passada aqui o globo terrestre, para mostrar que a Terra gira no sentido de rotação, e que esse sentido, traduzindo para nós, é um dia, né? E que nós devemos aproveitar bem o nosso presente. Às vezes a gente se preocupa tanto com o amanhã e esquecemos de viver o nosso presente, o diário, o dia a dia. Depois, na quinta-feira, o pastor Luciano pregou também, e aqui também fez menção também daquilo que havíamos ensinado na terça-feira. E nós precisamos de entender que Deus está falando nessa igreja dia após dia. Está tudo linkado, né? Domingo, né? E hoje nós vamos encerrar esse salmo pela misericórdia de Deus, se assim Deus o permitir, porque o nosso projeto é um, de Deus é outro. E a gente vai ver o que Deus vai fazer, né? Hoje nós vamos dar continuidade no versículo de número 12, onde nós paramos a semana passada. E Deus tem colocado em nosso coração um tema nessa noite: avalie o seu tempo, se torne sábio. Deus está nos convidando a avaliarmos o nosso tempo. O salmista, no versículo de número 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu quero pedir para que o Pedro coloque aqui uma tabela para nós, por gentileza, Pedrinho. Nós vamos colocar uma tabela aqui. E vamos falar um pouquinho sobre ela. Nós vamos utilizar aqui a idade máxima de 70 anos de idade. Mas aí você faz a conta depois, se você já passou dos 70, você pode recalcular, utilizando a idade que você tem, vendo quantos dias te faltam, de acordo com a sua idade. Quando nós nascemos, um homem que nasce para viver 70 anos, levando em conta, irmãos, existem países que a média de vida é 73 anos, porém tem países aí que a média de vida é 38 anos. Infelizmente. A média de vida de um homem com 38 anos em pleno século 21. Onde a guerra assola ainda, onde a miséria, a pobreza. Certo? Então, um homem que vai viver 70 anos de idade, ele nasce com 25.500
568 dias para viver. Parece que a gente fala até de boca cheia, né? 25.568 anos, dias de vida. Olha aqui, nossa, uma grande quantidade de dias. Porém, ao passar 10 anos, ele já utilizou 3.653. 20 anos, 7.305. 30 anos, 10.985. 40 anos, 14.610. 50 anos, 18.623. 60 anos, 21.915. E 70 anos, ele está com 0 de crédito, porque ele já utilizou os 25.568 dias de vida. Parece que é muito, mas pergunte a uma pessoa que tem 70 anos se para ela foi muito ou o que ela acha disso. Eu ainda me lembro, eu estou na casa dos 40, né? Mas eu me lembro que eu falava assim, não vejo a hora de completar 18 anos para tirar minha habilitação. Aqueles foram, acho que, os 18 anos mais lentos da minha vida. Nunca chegava aos 18. Mas depois que eu tirei a minha habilitação, voaram. Estou com 44 anos, viu, pastor Luciano? Estamos juntos. O pastor Luciano é um pouco mais velho do que eu, mas eu estou na mesma casa dele, dos 44. Ele disse na quinta-feira passada que está com 44 e eu estou junto com ele. Né, Marcinho? Né? Estamos tudo junto. Já utilizamos aí de 14.610 dias, um pouco mais, porque nós teremos que calcular os 4 anos a mais aí que se passaram. Porém, irmãos, dos 18 até hoje, eu não vi esse tempo passar. Só sei que estou com um filho com 25 anos e uma filha com 19. E eu olho para eles e falo, aonde foi que eu estava que eu não vi essas crianças crescerem? Porque foi muito rápido. Né? E a gente não perde o costume de chamar de criança. Né? Onde as crianças estão? Onde eles estão? Né? Por quê? Foi muito rápido. Até os 18 não passava. Dos 18 aos 44, que são 25 anos, indo para 26 anos, voaram. E assim é a vida do homem, como nós falamos a semana passada. Agora, pastor, então nós vamos para casa deprimidos, chateados, magoados, porque os nossos dias passam muito rápido e nós não temos como frear esse tempo. É isso que nós vamos fazer. O pastor Wesley trouxe vocês aqui hoje para dar um banho de tristeza em vocês, para vocês irem embora triste e falar, olha, realmente não tenho o que eu possa fazer, minha vida está passando rápido, não tenho o que realizar daqui para frente, já cheguei nos 70, já cheguei nos 60, outros nos 50, o que eu faço então? Vou chorar. Não, não é isso. Nós precisamos de aplicar melhor os dias que nos restam. Para isso que o Senhor nos trouxe aqui. Para que esse mesmo sentimento que existiu em Moisés. Eu ouvi alguém pregando que foi Davi que falou isso. Não, mas foi Moisés, irmãos. Olha, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Deus não nos trouxe aqui para sermos bombardeados com mais uma notícia ruim, porque a TV já faz isso. Quando você liga lá a sua TV num canal de notícias, você vai ouvir uma notícia ruim. Alguém chega para você e te traz uma notícia ruim. Mas Deus, na verdade, está nos trazendo aqui para uma boa notícia. O Senhor quer que nós sejamos pessoas sábias, e não importa quanto tempo já tenha passado da sua vida,
Deus ainda quer derramar a sua sabedoria sobre cada um de nós. A Bíblia nos diz que na velhice, o cristão, aquele que é sábio, aquele que teme ao Senhor, vai produzir frutos. Não é para você ir embora para casa triste, cabisbaixo, não. É para você sair daqui nessa noite fortalecido no Senhor. É para você sair daqui nessa noite pedindo mais sabedoria a Deus, para que Ele te capacite a administrar os dias que ainda virão para a sua vida, aleluia. Muitas pessoas acham que são capazes de entender a vida porque frequentaram uma boa universidade, porque desenvolveram-se de forma intelectual e cresceram, fizeram doutorado, mestrado, pós-doutorado, galgaram posições importantes de destaque, tanto no mundo acadêmico como nas indústrias, e eles são respeitados. Mas na verdade não é dessa inteligência que nós estamos falando. Nós estamos falando de sabedoria. A inteligência pode levar o homem a ficar egoísta, egocêntrico, pode deixar ele arrogante, soberbo, insensível às demais pessoas. Mas a sabedoria divina torna o homem consciente de que ele não é nada, que ele depende de Deus e que ele tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o seu semelhante como a si mesmo. Esta é a sabedoria de Deus. A inteligência proporciona ao homem o conhecimento, mas a sabedoria de Deus faz com que ele saiba usar o conhecimento adquirido. Tiago, na sua carta, no capítulo de número 3, e o verso número 17 nos diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Olha as qualidades da sabedoria do alto. Ela é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Será que é isso que nós encontramos nos homens inteligentes? Será que são essas qualidades? Ou será que realmente os homens se tornam arrogantes, presunçosos? Como diz um ditado aí fora, médico se acha Deus e o neurocirurgião tem certeza que é Deus. Essas coisas que a humanidade fala, mas que no fundo tem um fundinho de verdade, porque acha que estudou anatomia, porque conhece o ser humano, mas diante da grandeza, da sabedoria de Deus, eles têm que se curvar. Quantas vezes eles têm que fazer essa pergunta: você tem alguma fé? Você crê em Deus? Então agora nós entregamos o teu ente querido, o teu pai, a tua mãe, o seu marido, sua esposa, seu filho, nas mãos de Deus. Porque o que nós pudemos fazer foi isso. O que a ciência pôde fazer foi isso. Mas daqui para frente só Deus. Então se você tem alguma fé, vai orar, vai rezar. Né? Os médicos mesmo têm que se curvar e dizer essas palavras. Por quê? Porque a ciência não tem toda a solução. Mas em Deus há solução. E essa sabedoria que Deus está nos querendo nos dar, é essa sabedoria que o Senhor quer dar aos seus filhos, de você reconhecer que você não pode tudo, mas você tem um Deus que tudo pode. Você precisa buscar em Deus a sabedoria do alto. Você deve adquirir o conhecimento humano, sim,
Você deve estudar, fazer as melhores universidades. Se você não conseguiu passar na melhor universidade, ou você não teve condição de pagar uma boa faculdade, uma boa universidade, preste naquela que você sabe que você vai conseguir, mas busque o conhecimento, mas não se esqueça de orar. Não se esqueça de clamar, de ler a palavra de Deus, porque do alto virá sabedoria para você administrar os seus dias aqui na terra. O sábio Salomão nos disse, Provérbios capítulo 1, verso 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ou seja, as pessoas querem adquirir o conhecimento que vai deixá-la intelectualmente visível, que ela vai poder ter o reconhecimento humano, mas nós precisamos de ir além. Nós precisamos de obter de Deus a sabedoria. E o profeta Jeremias, irmãos, ele nos revela de uma forma tão maravilhosa o conteúdo desse versículo. Olha, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos, ensina-nos a contar os dias para que o nosso coração alcance sabedoria. É que eu estou com outra tradução na mente, né? E aí a gente acaba misturando as traduções. Mas olha o que diz Jeremias no capítulo 17 e o verso de número 9. Eu vejo que essa palavra se completa nesse outro versículo de uma maneira especial. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ou seja, todo homem tem um coração doente. Todo homem tem um coração enfermo. Quem é capaz de compreender esse coração? Somente uma pessoa, Deus. E aí voltamos lá. Porque Moisés pede para que Deus dê um coração sábio a ele. Porque ele sabia que o seu coração era doente. Mas se Deus curasse o seu coração, ele se tornaria sábio. E Deus está aqui nessa noite para curar os nossos corações, para encher-nos de sabedoria, para que nós nos tornemos pessoas sábias em Deus. E é muito engraçado como vai na contramão daquilo que nós conhecemos. Hoje nós ouvimos as pessoas dizerem para outras: o que está dizendo no teu coração? Faça aquilo que está no teu coração. Você já ouviu alguém dizer isso? Faça aquilo que está no teu coração. Mas a Bíblia diz, olha, cuidado, não faça isso não. Porque enganoso é o coração do homem. Isso vai na contramão daquilo que o mundo ensina, daquilo que o mundo vive. Mas nós estamos aqui adquirindo o conhecimento de Deus. A Bíblia diz que do coração parte todas as coisas, os caminhos da vida, mas também do coração sai raiz de amargura, do coração sai ódio, sai rancor, sai amor também, mas do coração procedem também coisas más. Homens maquinam do seu coração vinganças. Homens tentam destruir o seu semelhante. E parte da onde isso? Do seu coração enfermo, do seu coração corrompido pelo pecado, sem ter a verdadeira sabedoria de Deus, e esse coração enfermo maquina coisas más. Por isso precisamos de pedir como Moisés pediu: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Contar os nossos dias, irmãos, não é simplesmente aquela tabelinha que eu pedi para os meninos colocarem ali, não. Não é só para você ver quanto tempo lhe resta. Não, é para você aprender a administrar bem o seu dia.
Quando você tem um coração sábio, você não vai se preocupar em planejar nada de vingança contra aquele que pisou em você lá no trabalho, passou por cima de você, o cargo era para ser seu, mas aquela pessoa te humilhou, passou por cima de você, puxou o teu tapete e você perdeu aquela promoção. Ou quem sabe, a pessoa que te deu um cheque sem fundo, você fez um negócio e a pessoa te deu um cheque sem fundo e você perdeu aquele dinheiro, não conseguiu reaver aquele dinheiro. Não. Quando você tem esse coração, você entrega tudo na mão do Senhor. Você não está preocupado em se vingar, mas você está preocupado em agradar ao Pai. Você está pedindo: Pai, olha, ensina-me a contar os meus dias. Você pode até me dizer assim: mas pastor, eu não sou mau. Meu coração não é assim, eu não sou assim. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Romanos 7,19 diz-nos assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas é o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ou seja, mesmo nós que já conhecemos o Evangelho, é uma briga constante, porque o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. E aí o mal que nós não queremos fazer, esse nós fazemos. Como é difícil, é uma luta constante entre carne e espírito. Desde o dia amanhecer ao pôr do sol, é uma guerra, é uma luta interior. Esses dias um irmão me disse que estava jejuando, mas no trânsito ele perdeu a paciência. Por quê? Porque a nossa carne está em constante luta. Eu saí daqui da igreja depois de ter pregado, e a mesma coisa, fui fechado por um ciclista. O ciclista estava numa faixa da esquerda e eu na direita, porque eu estava virando. O ciclista cruzou a avenida e passou na minha frente, quase eu atropelei. E ele ainda começou a me xingar. E eu naquele momento fiquei nervoso, irado, freiei o carro, puxei o freio de mão, falei... Aí de repente eu falei: quem é você, Wesley? Você é servo de Deus, para. E eu deixei, me xingou, como se eu tivesse errado. Porque ele estava na esquerda e eu na direita, e eu estava virando. E ele, do nada, saiu da esquerda, cruzou a avenida inteira e cruzou a minha frente, sendo que tinha duas mãos. Ele poderia ter ido para a mão da esquerda, já que eu estava na direita. Não, ele saiu e veio na minha frente. Mas parecia que era aquela coisa para te roubar a paz. E aí eu falei: não, Senhor. Baixei o freio de mão, deixei ele me xingar e fui embora para casa. Mas é assim, é uma luta constante, dia a dia. A carne, ela quer sobressair. Mas nós vamos continuar pedindo: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos corações sábios. Não é fácil, meu irmão, essa luta vai ser até o fim, mas em nome do Senhor nós venceremos, porque o Senhor Jesus pagou um preço por esta grande vitória do seu povo. Ele morreu na cruz por nós, e nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Jesus nos ama, e Jesus nos faz de nós vencedores em Cristo. Glória a Deus. Será que nós somos diferentes do apóstolo Paulo, que escreveu essas palavras? Não. Tente se lembrar de alguma vez que alguém falou algo contra você, ou fez algo contra a sua vida, contra a do seu filho, e você planejou algum mal contra ela, ou esperou o momento certo da vingança, ou xingou aquela pessoa, ou falou mal dela. Eu fiz essa reflexão durante o dia, e eu me lembrei de várias situações, de várias, porque realmente, o bem que nós queremos fazer, muitas vezes não conseguimos realizar. Agora, como posso ter um coração sábio? Ou o que eu posso fazer para ter um coração sábio? Primeiro, faça como Moisés disse.
Peça para que Deus ensine a contar os seus dias. Faça essa oração agora. Senhor, me ensine a contar os meus dias. Nenhum dos seus dias, meu irmão, poderá passar desapercebido. Tanto os dias bons quanto os dias ruins deverão ser anotados na sua memória, não para que você murmure, não para que você reclame, não para que você se vingue de alguém, mas para que você louve a Deus no dia da adversidade. Porque tanto os dias bons como os dias ruins, Deus os criou para nós. Eu imagino quando Moisés analisava a sua vida, sentença de morte desde o primeiro dia, como nós dissemos a semana passada. Mas aí Deus dá um livramento para ele. Vive 40 anos como príncipe, 40 anos de deserto. Eu fico analisando quantas histórias esse homem não tinha gravado no seu coração. Quantos dias de lutas e quantos dias do benefício de Deus. Mas aí ele chega e diz: ensina-me a contar esses dias, Deus. Tanto os dias bons como os dias ruins. Muitos dos meus amigos já receberam uma mensagem, pastor Luciano, de segunda-feira, mandando uma mensagem, dizendo para ele: olha, que Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma semana de vitória, de bênção. E eu já recebi também de vários amigos, e é gostoso. Mas precisamos entender que nem todas as semanas serão assim. Mas nós precisamos de, todas essas semanas, contá-las, contar esses dias. E no final de cada dia dizer: Pai, graças eu te dou, porque eu venci mais um dia. Amanhã é segunda-feira para muitas pessoas, né? Que é o primeiro dia da semana, você vai trabalhar. E talvez você já estava preocupado com aquilo que você vai enfrentar na tua segunda-feira. Mas a hora que você acordar amanhã pela manhã, já diga: Senhor, graças eu te dou por esse dia. Ao findar o dia, diga: graças eu te dou, Senhor. Aprenda a contar os seus dias, irmãos, tanto os bons quanto os ruins, porque Deus está trabalhando na sua vida todos os dias, e todos os dias você desfruta da bênção, da misericórdia, do amor, do favor de Deus. Todos os dias nós desfrutamos. Todos os dias. Eclesiastes 7,14 nos diz assim: quando os dias forem bons, olha aí, olha o que você faz, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Deus fez tanto os dias bons quanto os dias ruins. Só que tem duas coisas que diferenciam. Dois ensinamentos aqui diferentes. Nos dias bons, você deve aproveitar bem. Aproveite esses dias. Porque você não sabe qual dia vai ser ruim. Mas no dia ruim, você murmure, você reclame, você fale mal, você fale contra Deus. Hã? Amém? Ah, graças a Deus, vocês estão me ouvindo. Não. Nos dias maus, nos dias ruins, considere. O que é considerar? Refletir, pensar, analisar. Olha, Deus fez esse dia para quê? Para que meu coração se torne sábio. Ensina-me a contar os meus dias. Para quê? Para que eu tenha um coração sábio, Senhor. Então, nos dias maus, reflita sobre aquele dia, porque Deus está construindo em você o seu caráter. Deus está trabalhando para que você se torne um homem, uma mulher
sábia, sábio. Então não murmure nesse dia. Muitas pessoas não conseguem superar os dias maus. Muitas pessoas se prendem a esses dias. Ah, foi o dia que meu pai morreu, foi o dia que a minha mãe morreu, foi o dia que eu perdi o meu filho, foi o dia que eu perdi a minha filha, foi o dia que eu perdi o dinheiro que eu tinha, foi o dia que eu perdi a minha casa, o meu carro, foi o dia que eu perdi o meu emprego. Essas pessoas se prendem às suas percas e nunca mais se levantam, mas estão sendo reprovadas pela escola da vida. Mas Deus te trouxe aqui para que você seja aprovado e para que você tenha um coração sábio. Deus está te ensinando a administrar os dias maus, porque eles virão. Assim como os dias bons, eles vêm. Tem pessoas que entram no caminho da depressão depois de uma perca e ela nunca mais se reergue. Meu irmão, Deus quer te curar dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Deus quer te curar desde o teu coração até a sua pele. Deus quer deixar você curado com saúde plena, meu irmão. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Recebe a cura do teu mal nessa noite. O Senhor está tratando com as suas feridas. Deus não te deu o dia mau para você morrer, para você se entregar aos medicamentos. Deus não te deu o dia mau para você ficar abatido, abatida. Deus te deu o dia mau para que você se fortaleça. E Deus está falando com você nessa noite. Levanta na tua cama e anda. Deixa de lado o dia mau. Aprenda com Ele. Seja sábio em Cristo Jesus. Aleluia. Quantas pessoas foram reprovadas pela escola da vida? Hoje estão numa cama dependendo de medicamentos. Quantas pessoas estão consideradas vivas, mas estão mortas porque o seu coração já não tem mais nada. Elas já nem sabem mais quem são. Já perderam a sua identidade. Mas a palavra de Deus está aqui para nos curar. Oh, aleluia! Glória a Deus! Filipenses capítulo número 3, versículos 13 e 14 nos diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, teve o dia mau, esquece daquele dia. Aprenda com aquele dia. Deixa ele no passado. Fala, Senhor, graças eu te dou, Senhor, por aquele dia. Mas agora eu estou deixando ele para trás, Senhor. O que o Senhor tem de novo para a minha frente? Meu coração já aprendeu a lição, Senhor. Hoje eu estou fortalecido. Me revela o que o Senhor tem para mim na frente, ó Pai. Eu quero deixar o passado para trás e prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo. Deixa o teu passado. Desamarra dele. Aprenda as lições. Sabe por quê? Porque tem outros precisando da tua sabedoria para que você ensine a outros. A lição que Deus trouxe para você é para que você vá a outros e ensine as mesmas lições. Diga o que Deus fez para que você saísse dessa circunstância. Diga que Deus curou o teu coração e te deu sabedoria para que você ainda estivesse de pé, viva e regozijando em Jesus Cristo. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. O segundo, para que você tenha um coração sábio, reconheça que precisa alcançar um coração. Não é o dinheiro, não é a fama, o mestrado, o doutorado, ser presidente de uma multinacional.
não é isso que indica que você atingiu o ápice da sabedoria. Você apenas adquiriu o conhecimento. Não é porque você é perseguido pela mídia, porque os homens te aplaudem quando você palestra, que você adquiriu sabedoria. Você apenas adquiriu conhecimento. Mas Deus nessa noite quer dar sabedoria aos nossos corações. A Bíblia diz que muitos pobres já atingiram o ápice. Você é louco, pastor? Não, é o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz também que muitos ricos não passam de miseráveis. Muitos homens que estão na mídia, muitos homens que estão lá no ápice da sociedade, que se julgam ser, na verdade não são nada. Provérbios do capítulo 13, verso de número 7 diz assim: alguns fingem ser ricos e nada têm. Ou seja, estão no ápice, atingiram o topo da sociedade. A mídia os idolatra, os homens os idolatram, porém a Bíblia diz que não tem nada, e outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Esses sim atingiram o ápice, alcançaram de Deus a sabedoria, mesmo sem terem nada, são grandes diante de Deus. Deus os coloca em posições elevadas. Esses são filhos de Deus. Pastor, então o que eu devo fazer então para atingir esse segundo passo? Reconheça que você precisa da misericórdia de Deus, que você precisa da misericórdia do Senhor, que você não é nada sem Ele, e quando você reconhece que sem Deus você não é nada, o Senhor Jesus te enche de sabedoria, e você recebe um novo coração. Esses que têm o conhecimento humano, Satanás, com seus sofismas, implantou lá dentro a arrogância, a prepotência, e eles dizem, eu sou, e não são. Mas aqueles que buscam em Deus, que chegam diante de Deus dizendo que não são nada, esse Deus os eleva. Esse Deus implanta nele um coração sábio, um coração com terreno fértil para adquirir o conhecimento. Você se lembra do que eu disse? A inteligência pode te proporcionar o conhecimento, mas a sabedoria ensina como você utiliza o conhecimento. Peça a Deus nessa noite, chegue-se diante de Deus agora pela segunda vez e diga para Ele, Senhor, eu preciso desse coração, e eu reconheço que sem a Tua presença eu não sou nada. Aleluia. Você está entendendo o que o Senhor está falando nessa noite? Amém? Você vai sair daqui nessa noite mais sábio. Vamos concluir o Salmo, dos versos 13 ao 17. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos seus servos. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade no nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Quando o homem reconhece que ele é pó, que ele depende de Deus, que ele é como aquela flor do campo, que hoje existe e amanhã já murchou, Deus lhe dá alegrias. Olha só,
satisfaz-nos pela manhã, verso 14, com o teu amor leal, e todos os dias cantaremos felizes. Cantaremos felizes. Quantos dias? Só nos dias bons? Não, todos os dias. Todos os dias. Se você acordou, mas está enfermo, mas existe uma coisa que te faz feliz. Você tem uma esperança que nem tudo está terminado. Quando você está em um momento de aflição, em que todos te abandonaram, você tem motivo para ser feliz. Você tem um motivo para cantar. Olha o verso número 5. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste. Ou seja, Deus, o Senhor me afligiu muito tempo, mas me dá alegria por esses dias, Senhor. Me dá alegria. O labutar do sábio, irmãos, tem o seu valor. Todo o trabalho da nossa mão não é vão no Senhor, será recompensado por Deus. Tudo que é feito para louvor e adoração do nome do Senhor, para a sua glória, é recompensado pelo Pai. Quando você, no meio da sua aflição, no meio da sua luta, no meio da sua tribulação, você acorda pela manhã e começa a louvar a Deus, Deus recebe o teu louvor. Amém? Por isso que tem muito crente, irmão, disfarçado de doente nos hospitais. Por isso que tem crentes morrendo amanhã, como o pastor Marcos mandou uma mensagem para nós no dia de hoje. Amanhã serão mortos, provavelmente decapitados, por amor de Deus. Mas eu fico imaginando, será que eles estão tristes? Nós, como irmãos, nos entristecemos, mas será que eles estão tristes por morrerem por amor do Senhor? Eu creio que não. Quando Paulo e Silas estavam ali na prisão, eles louvavam. Quando Policarpo foi colocado diante do homem que poderia libertá-lo, já na sua velhice, e ele disse, negue a Jesus, e ele disse, como eu vou negar a Jesus se ele tem sido bom para comigo durante a minha vida toda? Olha, era só negar Jesus e ele viveria ali mais alguns anos, tranquilo, mas não tinha como negar a Cristo. Ou seja, tudo aquilo que nós fizemos para o reino de Deus, a recompensa do Pai. 1 Coríntios, capítulo de número 15, 58, nos diz assim, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Moisés entendeu isso, que nós possamos compreender que também no dia da aflição nós devemos louvar ao Senhor e exaltar o nome dele, que todos os dias nós devemos acordar com o mesmo princípio na nossa mente, que nós estamos aqui com um propósito de trabalhar no reino de Deus, de se dedicar à obra do Senhor, de ganhar almas para o reino de Deus. O nosso pastor tem instruído a cada um de nós entrarmos na folha de pagamento do Senhor, né? Na domingo nós tivemos a oportunidade de falar com os adolescentes quem são os levitas da igreja. E nós chegamos à seguinte conclusão, que todos aqueles que trabalham na obra do Senhor são levitas. Desde os pastores, os músicos, os cantores, os faxineiros, os porteiros, os obreiros, cooperadores, todos aqueles que exercem algo na casa de Deus, é um levita na casa do Senhor. E nós precisamos de entender e adorar a Deus todos os dias da nossa vida. Dedique-se ao trabalho do Senhor, nas ruas, nos hospitais, nas escolas, no seu trabalho. Com a sabedoria que Deus vai te dar, porque nessa noite você está recebendo sabedoria da parte de Deus, e todos os dias você crescerá,
por causa da palavra que penetrou em seu coração. Todos os dias você vai entender que o Senhor tem o controle e que Ele está trabalhando em teu favor, e você vai acordar louvando e exaltando o nome do Senhor todos os dias. Deus vai te dar estratégias todos os dias de como realizar a obra do Senhor. E você vai poder dizer: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós as obras de nossas mãos, consolida a obra das nossas mãos. Olha só, ele termina dizendo: consolida a obra das nossas mãos. Irmãos, o que é uma coisa que é consolidada? É uma coisa que dura, é uma coisa que não se acaba facilmente, ela perdura. E a palavra de Deus, o Senhor nos diz em João, capítulo de número 15, no Evangelho de João, capítulo de número 15, verso número 16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o meu Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Ou seja, vocês irão e darão frutos, e o vosso fruto permanecerá. Meu irmão, quem tem um coração sábio, Deus consolida o fruto das suas mãos. Quem tem um coração sábio, Deus abençoa o seu trabalho, Deus abençoa a sua faculdade, Deus abençoa a sua escola, Deus abençoa ao levantar, ao se deitar. Você é abençoado 24 horas por dia. Mas pastor, nos dias maus eu sou abençoado? Sim, até nos dias maus. Como eu disse, nos dias maus Deus está trabalhando. Deus está moldando você. Você está sendo aperfeiçoado. Não é em vão. Portanto, meu irmão, faça essa oração de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos os corações sábios, para que sejamos sábios, ó Pai. O mundo nunca viu tanto conhecimento. Conhecimento cognitivo, intelectual, conhecimento tecnológico. O mundo que nós vivemos hoje está cheio de conhecimento, mas lhe falta sabedoria. Vamos espalhar a sabedoria de Deus pelo mundo. O Senhor tem convocado o seu povo para espalhar sabedoria. Ninguém melhor do que o seu povo, porque é só o seu povo que é exclusivo. É só o seu povo em que nele habita o Espírito Santo de Deus, não é, pastor? Portanto, peça ao Senhor sabedoria. Entenda que o dia mau é projeto de Deus. Não é projeto do diabo. Não é projeto do mal, é projeto de Deus para a sua vida. Louve nos dias maus. Passe pelos dias maus adorando o Senhor, porque vai chegar o momento de você sorrir, de você adorar, de você louvar ao Senhor. Mas e se for como o Salmo 88, em que o salmista sofreu a vida toda? Não tem problema, ele entendia isso. E ele não murmurava, mas ele adorava a Deus pela complexidade da sua vida. Que nós possamos compreender essas situações, irmãos. Olha, irmão, eu fico imaginando, Deus não nos colocou aqui nesta igreja, irmãos, para ouvirmos essas palavras. Você, meu irmão internauta, que está sempre conosco, Deus está nos instruindo na sua palavra. Deus nos está dando capacitação extraordinária. Vamos entender o que o Espírito Santo está falando e viver uma vida plena em Cristo Jesus. Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nos tem sido enviada, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Senhor, diante de ti tão imperfeitos, ó Pai, cheio de limitações,
limitações, ó Pai, que nós já nascemos com ela, Pai, porque está em nosso DNA o pecado, Senhor. Porém, meu Deus, nós temos recebido, Senhor, o Teu Filho, e nós temos recebido perdão pelo sangue do Cordeiro. Queremos, ó Pai, te clamar, ó Deus, que o Senhor aperfeiçoe em nós, ó Deus, que o Teu coração esteja grudado ao nosso, meu Pai, que os nossos corações sejam transformados, que nós possamos ter a verdadeira sabedoria, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que ainda pertence ao DNA do pecado, aquelas células cancerígenas do pecado, sejam removidas de nosso ser, ó Pai, e que o Senhor tenha, Senhor, total liberdade de fazer esta mudança em nós, ó Pai. Compreendemos, Senhor, que todos os dias foram criados por Ti, e muitas das vezes, ó Pai, nós murmuramos, nós reclamamos, ó Pai, mas nós temos agora recebido a compreensão de que nós não devemos agir desta maneira. Queira nos perdoar, ó Pai, quando nós falamos, ó Pai, palavras que entristeceram a Ti, entristeceram ao Espírito Santo, que essas palavras não retornem mais ao nosso vocabulário, à nossa mente, ao nosso coração, mas que nós possamos agora partir, Senhor, do ensinamento da Tua palavra, termos novas diretrizes para a nossa vida, Senhor, que nós possamos andar de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, ó Pai, que nós não venhamos, Senhor, andar desorientados, mas que nós vivamos segundo a orientação da Tua palavra, Senhor. Que quando os dias maus chegarem, ó Pai, nós possamos acordar louvando e deitar louvando, ó Pai. Que nós possamos ter a plena compreensão do que o Senhor é governante nos céus e na terra. Que não é a vontade do homem que é soberana, mas é a Tua vontade, Senhor. Dá-nos esse coração, Senhor. Tira também de nós toda a arrogância, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que quer fazer desabrochar em nós, ó Pai, o velho homem, ó Deus, com toda aquela deficiência, meu Pai, que continue morto em Ti, ó Pai, porque nós já fomos crucificados na mesma cruz contigo, ó Pai, e nós não queremos agir como carnais, mas nós queremos viver como homens espirituais, ó Pai, que nós possamos, Senhor, ter o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre nós, ó Pai, nos dirigindo, nos dando a graça, o conhecimento, a sabedoria para administrar esse conhecimento, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, recebe a nossa oração. Senhor, que nós possamos, ó Deus, viver uma vida plena em Ti, ó Pai. Não segundo os desejos do nosso coração, porque o desejo do nosso coração é mau, o desejo do nosso coração é, Senhor Jesus, perigoso, mas nós queremos viver segundo a Tua vontade, o Teu querer, ó Pai. Dai-nos, Senhor Jesus, um novo coração, um coração totalmente voltado ao Teu conhecimento, à Tua sabedoria, e que nós possamos desfrutar das Tuas bênçãos e sermos, ó Pai, verdadeiramente bons, ó Pai, bons ministradores da Tua palavra, bons dispenseiros da Tua graça, que nós possamos falar do Teu amor a todos os que se achegam a nós, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Toda honra, louvor e adoração seja dado a Ti. Amém, Senhor.